Olá, jovem, graça e paz, que Deus te abençoe. Hoje nesse vídeo eu vou colocar um pouco mais aí de entendimento, de graça em cima desse processo de santificação. É algo que o Senhor tem falado muito conosco e eu gosto sempre de começar por um versículo bíblico, né? Olha o que diz aqui esse versículo lindo, maravilhoso de Hebreus 5, 12 a 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que interessante, né? Então, a forma de discernir o bem e o mal não é pecando contra o Senhor e comendo lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquele fruto. Não, é através da maturidade. E aí nós estamos aqui falando com você bastante desse processo de santificação. E eu já mostrei para você através dos vídeos que o foco desse processo não é te libertar do pecado, do hábito de pecar, da escravidão dos labirintos do pecado. Não, o processo de santificação, ele tem o objetivo de te levar à maturidade. E aí, trabalhando esse processo com você esses dias, 3 perguntas explodiram aqui, na minha cuca. A primeira: como é o crescimento andando com Cristo? Que é uma pergunta que nós fazemos na juventude, né? Como que eu vou crescer? Qual a velocidade? Como é que vai ser? Como que esse negócio vai desenrolar? A segunda é: quem decide o ritmo de crescimento? E essa pergunta aqui ela é crucial e eu carreguei ela por anos. Quem decide o seu ritmo de crescimento com Deus? Porque você vai escutar falar de promessas, projetos vão explodir no teu coração, mas aí vai vir aquela frase: quando você estiver bem maduro, daqui muitos anos as coisas vão acontecer. Será que deve ser assim mesmo? A outra pergunta: eu posso acelerar este crescimento ou ele já está determinado? E essa pergunta aí é cheia de significado, né? Você pode, será, jovem, você que está me assistindo aí, acelerar o seu crescimento? Ou será que esse crescimento depende unicamente da responsabilidade de Deus, da igreja, dos pastores? Será? A outra pergunta que eu deixo para você é: quem decide os métodos e as pessoas que irão cooperar? Cheio de perguntas esse vídeo, né? Eu quero dizer para você, para sair do lugar comum, para pensar, para ousar um pouco. Primeiro eu quebrei aquele tabu, né? Aquele paradigma. O processo de santificação é para que eu me livre dos pecados. Depois eu mostrei para você que o processo de santificação é para se aproximar de Deus. E aí eu estou mostrando agora para você que o processo de santificação envolve amadurecer. E aí eu vou trazer algo muito interessante para você. Porque o Espírito Santo é chamado de Consolador. Consolador. Cooperador. Ele pega a batalha com você. Ele segura junto em tuas mãos. Se o Espírito Santo é o cooperador, então quer dizer que tem que ter alguém que age do outro lado. Esse alguém sou eu e esse alguém é você. Então anote aí. O processo de santificação fala do nível de resposta que nós damos para o Espírito Santo, cooperando com Ele, para sairmos de um lugar comum e crescermos, para sairmos de um lugar raso e crescermos. Há um chamado de Deus, há um chamado dele nesses dias para nós, que é a profundidade. Então, vamos quebrar aquela ideia de que o processo de santificação é meramente correr do pecado. O processo de santificação fala de se aproximar de Deus numa medida tal, a tal ponto que tudo que Ele tem para você, Ele vai poder entregar. E por quê? Porque você amadureceu. No reino de Deus, maturidade significa habilitação. E maturidade vem através do processo de santificação. Então, quando nós decidimos atrasar esse processo, quando nós decidimos agir de forma irresponsável, quando nós decidimos deixar para depois, ser relapsos,
O que nós estamos fazendo? Atrasando os processos de habilitação de Deus em nossas vidas. É por isso que muitos jovens carregados de propósitos, sonhos, herança e chamado, projetos de Deus, muitos jovens que têm tudo para arrebentar em muitas áreas, travam porque ignoraram o processo de santificação, transferiram responsabilidade, colocaram nas mãos de Deus, dos líderes, dos pastores, colocaram nas mãos de todo mundo, menos se moveram e se movimentaram na direção do crescimento. Isso é sério, hein? Vou aqui para outro ponto. Então, no primeiro o processo de santificação, ele é espetacular porque ele gera compreensão da nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade de crescer não é dos seus pastores, não é dos seus familiares, não é de Deus. A responsabilidade de crescer é minha, ela é sua, né? Há um potencial brilhante, um potencial maravilhoso, mas a responsabilidade de fazer esse potencial frutificar, sair da promessa e se tornar uma realidade é minha e sua. Outro aspecto poderoso e maravilhoso nesse processo de santificação é que o processo gera a condição, né? Quando eu falo condição, eu quero te lembrar dessa questão de habilitação, porque por mais que você ame alguém, por mais que eu ame minha filha, eu não posso chegar hoje com 9 anos e dar a ela uma carteira de habilitação e falar: toma minha filha, eu estou aqui te dando um carro, vai dirigir. Não, porque ela não tem a idade certa para dirigir. Na vida cristã é da mesma forma. Muitos jovens estão prontinhos para comemorar uma bênção, mas não podem, porque lhes falta habilitação. Estão desejosos, eles sonham, já estudaram tudo como vão administrar aquela bênção, mas falta habilitação. Por isso que esse processo é tão poderoso, por isso que eu estou insistindo em falar tanto dele, porque eu quero despertar você para parar de brigar com as circunstâncias, com as pessoas, achar culpados porque as coisas não dão certo, achar que Deus não quer fazer na tua vida. Não é isso. É uma questão de habilitação. E o que te habilita é esse processo maravilhoso, quando você se entrega a Ele. É por isso que eu li para você Hebreus 5:12, porque olha a nossa pergunta. Quem decide o ritmo de crescimento? E aí fica aquela sensação, né? O tempo resolve tudo. Ei, quero dizer que o tempo não gera crescimento de forma automática. O que você faz com o tempo? Márcio, eu tenho 10, 20 anos de fé e eu estou naquela mesma briga, com aquele mesmo problema, com aquele mesmo pecado. Olha, eu tenho que dizer, será que você não está estagnado quanto ao processo de santificação? Será que você não está interrompendo o processo? Será que você não está desfrutando daquele prazer temporário que o pecado produz, mas seus olhos estão sem visão? Porque quando nós temos uma visão do reino, quando nós temos uma visão do que Deus tem para nós, nós nos afastamos do pecado, porque o pecado nos atrasa. Nota isso aí, hein? O pecado é uma ferramenta de atraso na vida do cristão. Deus quer que ele avance, que ele acelere, que ele corra, mas o pecado deixa esse cristão pesado, se arrastando, dando os passos lentos. Eu quero compartilhar com você aqui o terceiro ponto que eu anotei, que é: o processo gera condição. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Olha isso, você consegue pegar agora? Eu falei muito disso, né? Eu falo disso no livro Não Tenha Dó de Mim 2, que o prêmio da formatura, o prêmio da maturidade, o prêmio de crescer em Deus é a herança, é viver tudo o que Ele tem para você. Eu coloquei num livro o que esse versículo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele prossegue para o alvo, ele prossegue para o prêmio da vocação. Há um prêmio para você quando você cresce, há um prêmio para você quando você amadurece, há um prêmio para você quando você sai
primeiras matérias do começo lá da vida cristã e resolve ser profundo. A profundidade revela um precioso prêmio. Hebreus 12:1 diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida. Olha, há uma corrida. Eu chamo ela de maratona. Você tem que deixar as coisas que ficam pesadas para trás e correr. O processo de santificação, ele aponta para isso. Deixar coisas pesadas. Deixar simplesmente coisas que nos atrasam. Deixar coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. E corrermos de fato a corrida que está proposta. Eu te pergunto, jovem, você pelo menos já descobriu qual a sua corrida? Você está correndo? Qual o ritmo você está correndo? Você está condicionado a correr em extrema velocidade? Ou você simplesmente se conformou a se arrastar e dizer que isso é o normal que Deus tem para você? Porque quando nós vamos trabalhar com jovens, nós presenciamos muitos sofrendo e conformados, como se Deus não quisesse abençoá-los, como se fosse normal que suas vidas não rompessem. Não, isso é completamente anormal. Deus é bom e Ele quer que você rompa, e por isso que eu estou aqui batendo na tecla do processo de santificação, porque ele é um processo que te leva a romper. Outro ponto que eu trago para você é que o processo rompe com a cauterização de nossas mentes. Olha o que diz 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que coisa maravilhosa! Você pega o seu pensamento aqui, muitas vezes um pensamento de frustração, um pensamento de derrota, muitas vezes aquele pensamento de não posso, não consigo, a vida é assim mesmo, as coisas não vão andar, eu estou acostumado a andar derrotado, eu estou acostumado a andar em dificuldade, talvez Deus está me tratando, talvez Deus está trabalhando comigo. Você pega todos esses pensamentos e coloca ali cativos a Cristo. Como é que eu faço isso, Márcio? Você vai deixar que os pensamentos escritos, a palavra de Deus entre aqui na tua cabecinha e vai modificar tudo. Que processo poderoso, que processo maravilhoso. E no nosso livro que nós deixamos ali, e aí está o segredo do nosso vídeo, nós deixamos um livro ali para você hoje na Amazon, e ele está lá liberado, gratuito para você, que é Não Pare. Não pare. O título do livro é bem sugestivo, mas quando eu digo não pare, é não pare o processo. Sabe, o título do livro, na verdade, estou me confundindo, é Pare Agora. Porque é o que muitos jovens estão fazendo para Deus. Eles viram a mão e falam: Deus, pare agora. Eu não quero continuar, eu não quero continuar a crescer. Eu quero as bênçãos, eu quero o prêmio, eu quero a vocação, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Mas, por favor, pare de me chamar para águas mais profundas. Eu quero quebrar isso na tua vida. Quero te chamar a correr de novo. Quero te chamar a correr de novo para os braços do Senhor. Quero te chamar a olhar o pecado como um tropeço, um atraso, e olhar o processo de santificação como uma carta para avançar e ter tudo que você pode ter em Deus. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. E o que ele faz? Quando ele encontra alguém ali imaturo, alguém que não quer crescer, e aí nós falamos muito disso no nosso terceiro livro, que é Escola de Gadara, é uma série, Não Tenha Dó de Mim, 1, 2 e 3. E no terceiro, Escola de Gadara, eu falo do endemoniado gadareno. E aí nós criamos uma ficção maravilhosa para te mostrar o risco que nós cometemos quando saímos da presença de Deus, quando paramos o processo de santificação, quando nos tornamos relapsos para viver uma vida de qualquer jeito. E aí o que o diabo tem para você, o que o diabo tem para mim, o que o diabo tem para cada jovem, quando se deixa, quando confia nele, E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade,
um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Que coisa, que plano terrível, maléfico, destruidor. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas se você compreender esse processo maravilhoso e não interrompê-lo mais, se você falar assim, Deus, por favor, me perdoe, eu disse pare, mas agora eu digo, continue a fazer esse processo na minha vida, eu quero crescer. Olha o que diz Jeremias 29:11, que é isso é o que Deus tem para você. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Qual é o futuro que você sonha? Qual é o futuro que Deus tem para você? Qual é o projeto de Deus para a tua vida? Eu quero te despertar. Por favor, não pare o processo de santificação. Mude o pare agora pelo continue agora. Vamos, pegue na mão do Espírito Santo e vá junto com Ele. Crescer e ir em direção a águas mais profundas. Eu te pergunto, será que encerramos esse assunto? O processo de santificação ele é muito amplo e ele toca muitas áreas de nossa vida. Foi pensando nesse processo que o Espírito Santo começou a nos inspirar, que fizemos a série Não Tenha Dó de Mim, quando eu falo daquele cristão que ele começou a descobrir o chamado, e aí ele chega diante de Deus, e aí então ele vai para a escola da fé crescer. E aí quando ele cresce, e aí eu vou para o livro 2 que fala, ele se forma, e o prêmio da formatura é viver a herança. Porém, aí tem o livro 3, que esse cristão muitas vezes ele entra na escola de Deus, ele se adequa a esse processo, ele começa a crescer, mas de repente ele foge, ele se deixa influenciar por vozes. E aí ele foge e ele fica à mercê do mercador. E qual é o projeto do mercador? Fazê-lo gadareno. Que coisa, tudo dentro de um assunto, né? E nós estamos trabalhando com muito carinho aí numa surpresa para você para 2023. Mas por hora, eu quero deixar uma tarefa para você que viu esse vídeo, que foi abençoado, né? Esse vídeo que teve muitas visualizações, que está falando ao coração de muitos jovens. Eu quero deixar 2 tarefas para você. Uma é um presente que eu estou lhe dando, na verdade são 2 presentes, né? O primeiro presente é que pare agora, o livro que fala sobre o processo de santificação, nosso e-book, hoje ele está gratuito ali na Amazon. Então é um presente que eu quero que você vá lá, faça download, né, e seja abençoado. Vá para dentro desse processo. E eu quero despertar você também para conhecer a série Não Tenha Dó de Mim. Hoje, o Não Tenha Dó de Mim 2, que fala da herança, que fala após a formatura vem a herança. Nós colocamos ele ali por R$2. Por quê? Porque um é o meu investimento na tua vida, ele está gratuito hoje. O outro é você saindo do lugar comum e começando a investir no processo de santificação, tá bom? E aí você tem o desafio, tem um livro o 1 e o 3 lá também. Você quer crescer? Nós decidimos crescer, viver o chamado de Deus. Nós decidimos sair da nossa zona de conforto, montar o nosso estúdio, chegar até você. E você, onde quer chegar? Tá bom? Um grande abraço, eu aguardo você, eu vou deixar todos os nossos links aqui na descrição destes livros, desse presente, aproveite hoje para você. Grande abraço, tchau!